Senhoras e senhores, está começando aqui mais um episódio de O Grito Cast. E no episódio de hoje estaremos falando sobre os órgãos de Estado na defesa dos direitos humanos. E o convidado de hoje é um cara super especial, que foi assessor parlamentar da Comissão de Direitos Humanos, presidido pela Andréia de Jesus, deputada estadual pelo PT, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Fique com a gente depois da vinheta. Muito bem, meus amigos, meu nome é Dino Santos, estamos aqui começando e para variar, assim, hoje o assunto é importantíssimo, a gente precisa que vocês estejam sempre conosco, acompanhando, porque temos umas pautas interessantes aqui a serem tratadas, a questão dos direitos humanos. Durante o mês a gente tem acompanhado aí sobre as ações que têm acontecido na Amazônia com a questão dos índios Yanomamis, e aí, por acaso, estamos tendo a oportunidade de estar conversando aqui com Matheus Rezende, que é advogado e ativista na luta pelos direitos humanos e também foi assessor parlamentar durante a Comissão de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa. Mas, primeiramente, apresentar o pessoal aqui, meu querido amigo Calil Lauar, por favor, se apresente ao nosso público. Cara, satisfação estar aqui, Calil Lauar, assistente social, né? E hoje é um momento de muita felicidade para mim, né, sobretudo porque o Matheus, além de um profissional de excelência, é um amigo que eu conquistei no tempo que eu tenho residindo, né, em Belo Horizonte, e de um momento de grandes conquistas, e uma das conquistas foi a amizade dos rapazes aí, que é sublime, é uma pessoa excepcional, né, e que eu passei a admirar tanto o trabalho, tanto como pessoa, e assim, uma satisfação muito grande estar com vocês e com você aqui, Matheus. E se apresente para a gente aqui, para o pessoal. Uma boa noite a todas, todos, todes, você que está nos assistindo. Uma alegria imensa estar aqui entre amigos, palavras muito generosas vindas de Calil. Dino também, muito acolhedor, parabenizar pelo projeto. Meu nome é Matheus Rezende, eu sou advogado, eu sou ativista dos direitos humanos, a gente costuma dizer advogado popular, e um interesse muito grande. Tenho uma história desde o movimento estudantil, né, de militância em defesa dos direitos, passando aí por diversas instituições. Tive grande oportunidade de atuar no Centro Estadual de Defesa, com a população em situação de rua. Trabalhei também na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado, mais recentemente, mas também atuo junto com a sociedade civil organizada, como, por exemplo, o Projeto Rondon Minas, né, o Movimento Nacional de Direitos Humanos, sou membro da Comissão de Direitos Humanos da UAB, então estamos aí nessa árdua tarefa de defender não só os direitos humanos, como a nossa amada democracia. Então estou muito honrado e muito satisfeito pelo convite. Muito obrigado. Matheus, é uma honra nossa tê-lo com a gente aqui nesse momento. Para falar a verdade, eu tenho muitas curiosidades que vão para além da questão de direitos humanos em si, que já é por si só uma pauta importantíssima. Mas, por exemplo, como é que funciona essa dinâmica nas atividades das comissões, nas assembleias, né? No caso que você trabalhou. Mas, assim, hoje a gente tem passado, o nosso país aí tem passado por eu avalio como a saída de um momento tenebroso, assim, que foi a gestão do presidente anterior. E, assim, muitas coisas têm sido descobertas, e, sobretudo, essa situação dos Yanomamis. Eu tenho sido, assim, dentro da limitação do espaço que a gente tem na internet, eu tenho conversado muito e com colegas de trabalho, porque eu tenho contato, porque não é possível, Brasil, 2023, a gente ter um povo brasileiro, né, naquelas condições. Então, assim, vai ser interessante e, cara, é uma honra mesmo. Espero que a gente possa sair daqui com bastante conteúdo, assim, instruindo o público, as pessoas que têm curiosidade de saber um pouco mais sobre a atividade dos assessores parlamentares, da atividade das comissões, como é que você participou. Matheus, como é que funciona, assim, como é que funciona uma comissão? Só para o pessoal entender que às vezes eles para o leigo, para as pessoas que são de fora, né, assim, o eleitor lá da ponta, aquela galera que
entende o seguinte, monta uma galera, põe uma turma ali, começa a falar um monte de coisa, a gente pouco se vê. Eu sei que, aí pra gente que estuda essa situação, acompanha sempre a questão, até questões políticas, a gente tá sempre antenado e observando uma coisa ou outra, mas diz aí, como é que funciona essa questão de comissão, sobretudo nesses embates, nessas pautas importantes? E eu gostaria também, cara, que você desmistificasse uma ideia que as pessoas têm, que eu sei que nós, né, que estamos, né, próximos desse debate, dessa conjuntura, vamos dizer assim, sabemos que não é assim, mas algumas pessoas entendem que assessor parlamentar é para colocar alguém para trabalhar, né, dar um serviço para alguém, né, e favorecer ali pessoas que de repente apoiaram ali um ou outro candidato. E eu sei que não é assim, eu entendo, né, que tem um trabalho por trás, um trabalho fortíssimo, e eu queria que você desmistificasse isso aí, que eu sei que você vai falar isso com muita propriedade. Bom, é uma pergunta assim que parece simples, mas é uma pergunta bem desafiadora, né? Porque as pessoas, elas realmente, elas têm um pouco da noção do que é o Estado, a democracia, a política, pelo que é divulgado nas mídias, no noticiário, né? E pouco se entende desse formato ou dessa complexidade da burocracia. Mas antes de falar do legislativo, é importante que as pessoas entendam como é que funcionam os poderes. Você tem um poder executivo, que é o que as pessoas costumeiramente chamam de governo, você tem um poder judiciário e você tem um poder legislativo, né? Os três juntos, eles compõem a nossa organização, a organização do nosso Estado, e cada um tem uma responsabilidade ali, uma competência. E o legislativo, ele não só é responsável por produzir leis, ele é um poder muito importante porque ele representa o povo, né? O povo, ele proporciona espaços para que as pessoas possam dialogar, para que as pessoas possam trazer seus problemas, não no intuito de que esse legislativo vai fazer obra. O legislativo não faz obra, não constrói, mas o legislativo, ele vai discutir a lei com base no que as pessoas trouxerem, a fiscalização. Ele vai perguntar, bater na porta do governador, lá de seus secretários, perguntar: o que seu secretário fez por isso? O que seu secretário fez para aquilo? Então, essa é uma das atribuições do legislativo. Todo parlamentar, todo deputado, todo vereador, todo senador tem esse papel natural de fiscalizar, né, os governos. Né? E isso já é natural. Uma comissão de uma casa é uma espécie de órgão. É um órgão colegiado. É um órgão colegiado que vai tratar de um tema específico. E Sim. Esse órgão colegiado, ele tem algumas atribuições e algumas responsabilidades que são previstas. Por exemplo, receber denúncias relacionadas àquela matéria, propor alguma atividade, o que a gente chama de diligência, seria uma visita técnica ao local que esteja relacionado àquele assunto, seria um requerimento. O requerimento é um documento, ele é um papel que se escreve com o problema, com uma demanda, manda para o órgão e o órgão tem que responder. O governo tem que responder. As instituições precisam responder. Então, como essas, né, tarefas, existem muitas outras que são previstas nessa comissão, todo início de cada legislatura. Né? Toda vez que passa a eleição, os deputados vão tomar posse, e aí tem um processo de eleição. E aí a comissão, ela pressupõe que tem mais deputados, é um órgão colegiado. Sim. Então, vai lá, por essa eleição, organizar quem vai ser presidente, quem não vai, quem vai ser vice-presidente, quem vai ser os outros membros e como vai ser organizado esse tipo de trabalho. Né? No tocante às assessorias também são de perfil. Existem muitas tarefas a se fazer dentro, né, do Legislativo, dentro da Assembleia, ou dentro da Câmara dos Vereadores, ou dentro das câmaras nacionais, né, dentro do Senado. Tem muito que se fazer. Sim. Então, você vai escolher profissionais aptos, que tenham competência para poder exercer aquela função. Às vezes, o perfil daquele mandato ou daquela comissão está atrelado à saúde. Então, nós precisamos de profissional da saúde para poder lidar com aquele assunto. Sim. Como que alguém que não entende daquele assunto vai conseguir tratar aqueles denúncias ou aqueles problemas que chegam? Então, é claro que
precisa entender a formação técnica das pessoas e, obviamente, tem a ver com a linha de trabalho, né, da parlamentar ou do parlamentar que está ali conduzindo. Ah, entendi. É o caso, por exemplo, da Andrea, né? Eu fui apresentado a Andrea pelo Calil, né? O Calil, ele teve contato com ela durante a passagem dele por Belo Horizonte, e aí, durante as eleições recentes aí, ele nos apresentou, eu dei uma olhada no conteúdo dela, e tanto eu quanto minha esposa e minha sogra, e mais alguns familiares nossos, acompanhou o voto e tudo. Por conta atividade dela nessa luta de direitos humanos também, mulher negra, mulher de luta, entendeu? Então, eu acho que. E aí, é claro, a gente sempre está vendo outros grupos dessa mesma linha. O caso de Marielle também no Rio de Janeiro, na época dela que fez esse embate, sobretudo na luta contra as milícias. Começando aqui, você tem graduação em Direito, certo? Formação em Direito. E atuou nessa questão. Para participar de assessoria, é necessário ter formação em direito ou... Não, na verdade, eu acho que depende daquilo que você produziu de conhecimento. Ah, tá. A graduação em si, do meu modo de ver, não é um requisito necessário para o cumprimento de uma função. Uhum. Né? Mas é óbvio que ter conhecimento técnico a respeito da matéria que você está trabalhando vai te ajudar de forma assim, muito positiva na condição dos trabalhos. Mas eu também faço uma formação no campo de públicas. Eu faço gestão pública, faço bacharelado em gestão pública na UFMG, já passei da metade do curso e estou concluindo uma pós, né, também no campo de públicas na Fundação João Pinheiro, que foram duas fontes de informação que contribuíram muito para o meu trabalho dentro da institucionalidade. Entendi. Então, você deve estar... Pode ir, Galil, por gentileza. Matheus, é o seguinte, cara, queria puxar um debate aqui, né, já de meio que picando o pé aqui no tema, que é o seguinte: nós vivemos numa sociedade, cara, punitivista, preconceituosa e que acredita, né, no mundo da fake news, né, mas aquela mentira que sempre existiu de uma forma ou outra, né? E existe um estereótipo em relação aos direitos humanos, que é o que é trazido pela mídia, que é trazido pelos políticos que querem crescer em torno de um debate, sobretudo voltado à segurança pública e da luta contra um inimigo que, na verdade, não tinha que existir, né? E o tema, né, direitos humanos, hoje, nem na sociedade brasileira, cara, ele criou aquela roupagem, né, de como se fosse algo ruim, no sentido de que, se você é um militante defensor dos direitos humanos, e aí eu faço um recorte para assistente social que trabalha numa unidade prisional, sobretudo, né, defensor dos direitos humanos, você está defendendo bandido, você está defendendo criminoso, você está defendendo a prática, até além, né? Você está defendendo a prática do crime, não é nem o criminoso depois de condenado. Você está defendendo a prática do crime, né? E isso já é algo que está impregnado na sociedade, né? Você vê que as pessoas têm até aversão de falar isso. Eu imagino que algumas pessoas, né? Óbvio que não as pessoas que eu convivo e que eu quero perto de mim, tá? Eu digo a sociedade em si, punitivista e do jeito que nós já conhecemos. Eu imagino que essa seja uma das maiores dificuldades de trabalhar com esse tema dos direitos humanos, né? E eu queria que você falasse um pouco disso, da sua experiência, né? Como assessor parlamentar na Comissão de Direitos Humanos, né? Trabalhando com a Andrea, aquela pessoa, como o Silvandino falou, né? Que eu trouxe, assim, das pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer, é uma pessoa fenomenal e militante, né, dos direitos humanos. Eu sei que ela já sofreu várias ameaças e é um exemplo de luta, né, dentro desse mundo aí de militância pela garantia, vou dizer, pela tentativa de viabilizar o acesso aos direitos dessas pessoas, né?
E aí eu gostaria que você falasse a respeito disso, porque as pessoas precisam saber dessa luta. Eu acho que eu gostaria de começar com a resposta a essa pergunta especificamente, que é só o amor que leva a gente a continuar. É só gostando mesmo do que faz, né? Porque eu falo que a gente já nasce programado, a gente já nasce com essa coisa, né? É verdade. Que tá dentro de nós, está dentro da nossa formação, corre nas nossas veias. Porque realmente não é fácil. Não é fácil. E principalmente no meu caso, eu sou um homem branco, conheço os meus privilégios, mas que escolheu trabalhar com pautas que são pautas que a sociedade entende como as mais perversas, vamos dizer assim. Eu trabalhei com a população em situação de rua, para você ter uma ideia. Todos os recortes se dão, todos os preconceitos, toda a discriminação, toda a narrativa de desconstrução se dá com mais intensidade nesse recorte. E quando eu vou trabalhar na Comissão de Direitos Humanos com uma mulher preta, que se autoafirma preta, a presidir uma comissão de direitos humanos, é tudo que essa narrativa que você traz, que vocês trazem, que foi consolidada, ela é confrontada com esse corpo dessa mulher, né, que vai modificando, né, a organização ali dentro. Mas eu acho importante falar dos direitos humanos em si, porque são vários elementos que geram essa compreensão. Não é só alguém que teve o interesse de construir algo negativo para os direitos humanos. Tem muito a ver com a dificuldade do Estado chegar nas pessoas. São as ausências do Estado. O Estado, muitas vezes, não oferta o que está lá previsto na Constituição. Falta saúde, falta educação, falta tudo. Você veja que os nossos problemas sociais, eles são muito históricos, eles são desde que o Brasil existe. A supressão de direitos, e aí eu estou compreendendo os direitos, dos direitos inerentes à condição humana, né? Os direitos humanos em si, antes da gente estudar, antes da gente construir qualquer norma, do que a gente pressupõe que o indivíduo tem, né? Que um ser humano tem. Então, sempre foi muito de supressão, ainda que fosse pré-concebido. Então, você veja que as pessoas ficam numa sensação de querer uma certa, o que elas chamam de justiça. Como se diz, olha, me falta tudo, né? Me falta alimento, me falta acesso aos equipamentos, e aí eu estou me sentindo insegura do ponto de vista da segurança pública. Aí vem o pessoal dos direitos humanos e quer defender. Então, ela não consegue enxergar todo o processo. Ela só enxerga a parte que a mídia traz, que é muito... E isso é muito cruel, gente, porque as pessoas já são negadas do seu direito e são negadas, sobretudo, da informação, da compreensão do todo. Então, a mídia vai lá e faz o seguinte, olha, os direitos humanos estão defendendo essa pessoa que só sabe contrariar o que está posto na lei. E aí começa todo esse problema. Isso vira de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, nos jornais mais sensacionalistas, nos grupos de WhatsApp, e as pessoas vão ficando com essa sensação de mal-estar, essa sensação de não lugar. E aí elas vão entrando nesse desejo, né, de acreditar que precisa ter repressão para as coisas funcionarem. E não é por esse lado. O Estado, para as coisas funcionarem, o nosso trabalho quanto direitos humanos, e hoje nós não estamos falando de discussão profunda. O nosso chamado hoje para as coisas funcionarem é o Estado funcionar. É esse o nosso desafio. As ferramentas do Estado funcionar como deveriam, né? É o mínimo, né, cara? É o mínimo. Então, assim, nós não estamos nem discutindo profundezas, vamos dizer, da formação de lei, da garantia em si, do estudo, da inclusão dos recortes, porque, por exemplo, a própria gestação dos instrumentos normativos de proteção à pauta racial, ela vem a posteriori, né, da Constituição. A própria proteção da diversidade sexual, ela vem com o entendimento dos tribunais, do Poder Judiciário, que não é o responsável em si por construir essa defesa. Quem tinha que fazer era o Legislativo, Poder Legislativo, Câmara dos Vereadores, Senado, tinha que estar discutindo isso responsavelmente. Né? E acaba que esses direitos eles não são debatidos no seu lugar e precisam ser condenados, vamos dizer, igual o Judiciário disse, né, em relação à diversidade sexual, que ele equipara o crime de LGBTfobia ao crime de racismo,
porque ele entendeu uma omissão, né, dos deputados federais e dos senadores no seu papel de discutir a lei. Olha, eu tenho um poder que é democrático, ele se recusa a discutir o que é da competência, da responsabilidade dele. Então, tudo isso reunido faz com que as pessoas, às vezes, sem intenção, tenham uma péssima relação, né, com o trabalho dos direitos humanos, ou até a não compreensão histórica de onde esses direitos nasceram. Então, eu acho que é esse o nosso desafio. Então, é desafiador. Por quê? Porque a maior parte das estruturas formais são ocupadas por setores privilegiados. E esses setores constroem uma informação, uma narrativa, dizendo negativamente ou dos direitos humanos ou dos seus defensores e defensoras. Olha só, você falou aí, foi passando um filme pela minha cabeça, sobretudo, eu volto lá no golpe da Dilma, cara. O contexto todo, a desinformação que foi construindo em torno do governo dela já no primeiro mandato, a narrativa que fizeram em torno do governo dela, já lá no primeiro mandato, aí foram construindo o golpe, que aí o Temer até essa semana falou que ficou com raivinha porque o Lula falou que é golpe. Então, na verdade, a gente via que era o quê? Que a Dilma estava consolidando exatamente a luta. E aí eu vou ali na luta da empregada doméstica, por exemplo. Ela estava consolidando um projeto de governo que já vinha acontecendo há algum tempo. Então, assim, isso que você falou foi pontual, no sentido de dizer que a mídia, essa mídia brasileira, e aí, na verdade, a gente dá até para apontar internacionalmente mesmo, ela faz um desserviço quando se trata de construção de direitos de minorias, por exemplo, né? Porque por trás dessas empresas que patrocinam essas mídias, por trás dessa mídia, desses programas, tem essas empresas que não estão nem um pouco interessadas que uma pessoa, que a história inteira do país trabalhou em regime de escravidão e de repente passa a ter direitos trabalhistas reconhecidos. Então, assim, pontual esse pensamento seu, e aí é lógico que ele vai navegar pelo lado também da luta pelo direito. Matheus, o seguinte, cara, eu e acredito que nossos ouvintes aí, né, nós temos muita curiosidade, né, e é uma curiosidade para construir conhecimento, né, de quais são as ações que você desenvolvia, né, quais os principais eixos que você trabalhava, porque quando fala de direitos humanos, é algo, né, como você falou, algo bem amplo, né, então, assim, eu queria que você pontuasse algumas ações, alguns trabalhos, algo assim que você desenvolveu, alguma coisa que você queria destacar, né, para a gente, assim. Nossa, eu acho essa pergunta muito interessante, porque logo no início, até mesmo você disse que as pessoas pouco conheciam do trabalho, né, da Assembleia, do Legislativo, pouco entendia a respeito, né, da comissão. Mas é interessante porque, por dois motivos. O primeiro todas as vezes que você trabalha com direitos humanos, é uma pauta geral, é generalista. Você passa a trabalhar com todos os recortes e você não é especialista em nada. Você é especialista em ser generalista. Então, você acaba lidando com tudo, de certo modo. Mas é importante também lembrar que a democracia, né, em qualquer parte do mundo, ela põe limites às instituições. As instituições têm potenciais, elas podem caminhar muito naquilo para a qual elas foram construídas, mas ela tem limitadores, né? No caso do legislativo, o cumprimento das atividades, elas se davam muito em função dessa fiscalização, da documentação, de acionamento aos órgãos, ou de proteção, ou de defesa, ou canais de denúncia. Isso era muito o que estava listado no regimento. Pode fazer diligência em loco também, assim? Sim, é o que se chama de visita técnica. Visita técnica? Você já fez alguma visita técnica? Já fiz várias. Mas o que é interessante disso tudo, né, dessa formalidade, é que, diante da necessidade, nós passamos os últimos 4 anos, foi uma demonstração de um total descaso com as políticas públicas sociais, né, com um total desprezo às questões de relevância para a sociedade, gerando uma crise tão grande que as pessoas passavam a procurar todos os lugares pedindo ajuda.
Então, a gente chegou a algum ponto de que o que estava escrito no texto formal já não era mais suficiente. Então, a gente tinha que inovar, né? Então, igual você me perguntou, tem diligências? Tem. Bom, você pode ir lá fazer um ofício, que é de responsabilidade do gabinete, que não traz obrigação para os órgãos responderem. Você pode fazer um requerimento que nasce de uma reunião que é votado entre os deputados, mas que a instituição do governo é obrigada a responder, só que demora. E aí leva meses. Então, o direito não vai chegar no tempo do indivíduo. O indivíduo vai ter que ficar esperando a resposta. Você pode montar uma rede ali, formal ali, de acionamento a alguma autoridade, cumprir o acionamento a alguma autoridade. Chamou alguém ali do Ministério Público para poder pedir informações, do Tribunal de Contas para poder entender por que esse direito não está acontecendo. Você pode provocar uma visita técnica que está lá no regimento, e aí vai a estrutura da casa, vai os relatores, vai a mídia, vai todo mundo te acompanhando lá para poder entender se aquilo está correndo certo ou não. Vamos supor que teve caso de chuva, caso de ocupação, povos e comunidades tradicionais, despejo, não é? Você pode fazer inúmeras coisas. Você pode fazer audiência pública na casa. Audiência pública é uma reunião com as autoridades têm oportunidade de explicar, e aí você pode chamar as pessoas que têm o cidadão comum para poder ir lá fazer suas denúncias e confrontar também. Você pode fazer audiência pública no território, né? Aí a comissão vai lá no território onde está acontecendo o problema, e aí as pessoas vão ver lá, não, é isso mesmo, não, as pessoas aqui vão falar, e isso aconteceu várias vezes, principalmente no caso de mineração. Então, isso é o formal. Mas quando você chega no limite, aí você tem que criar mais. Então, você pode montar um gabinete de crise informal, você monta um grupo ali de trabalho, você chama ali o governo, você chama a polícia, você chama a universidade, você coloca todo mundo ali no mesmo grupo. É um instrumental que a gente trabalhou. Estava escrito no regimento? Não estava. Alguém mas aí impedia foi necessário, né? instituições? Não impedia. A gente poderia ter um eixo de trabalho? Podíamos ter um eixo de trabalho. E então, tem recurso para montar esse grupo paralelo, igual você falou, um grupo que não está constituído, tem recurso que, olha, já estamos tentando várias diligências, já fizemos várias situações que está dentro do organograma aqui, mas vai ser necessário montar um grupo aqui por fora para poder forçar um pouco mais em cima disso aqui. Não, as coisas vão acontecendo quase que naturalmente. De tanta gente passar a existir nas instituições, são sempre as mesmas pessoas. Você vai discutir sistema prisional, as mesmas pessoas. Né? Você tem Ministério Público, Defensoria Pública, você tem os mesmos atores. Você vai discutir povos e comunidades tradicionais, você tem Defensoria, você tem Ministério Público, você tem os mesmos atores. O mecanismo é quase muito parecido. Claro que algumas pessoas têm mais atribuição, mas sempre envolve ou alguma ação do Comando Geral da Polícia, e sempre envolve algum secretariado do governo, sempre envolve algum órgão do sistema de justiça. Então, de tanta gente conviver, acaba acontecendo naturalmente alguns grupos de trabalho. Não, nós vamos falar dos conflitos agora do norte do Estado. Né? Povos e comunidades tradicionais e conflitos do norte. Quais são os atores? É o Ministério Público Federal? É o Ministério Público Estadual? É a Defensoria? Vamos chamar os atores locais? Quantas reuniões nós vamos fazer? Vamos chamar o governo? Vamos chamar a mesa de diálogo do governo? O que nós vamos fazer nesse caso? É muito nesse sentido. Ela foi acontecendo naturalmente pela nossa presença sistemática nas instituições. Mas também, eu acho que inovações de muitos tipos, elas acabam acontecendo. Ainda que não pudéssemos fazer uma visita técnica, que é aquela que é votada em requerimento, autorizada em procedimento, a gente fazia visita informal por nós mesmos. Né? A gente já foi em unidade prisional fazer, né? A gente já foi em território também defender conflitos fundiários. Né? Então, isso a gente tinha capacidade de fazer, também é uma inovação. Agora, chamar a universidade para trazer informações, isso também é outra inovação. Né? É diagnóstico, estudos, né? Como no caso, em algum momento, lá, o fruto da mineração também. Né? Eu me lembro do caso de São Sebastião das Águas Claras, conhecida popularmente como Macacos. A gente atuou muito com a Federal, com a Universidade Federal. Então, você veja que de tanto descaso, né, com os direitos humanos, com os direitos, né, direitos, eu repito muito, direitos, porque ninguém é dono de direito. Né? Nós não podemos relativizar, nós não podemos ter uma visão ruim para os direitos. Né? E de tanto eles serem inobservados, de tanto descaso dos governos em relação a eles, nós também recebemos muita demanda. Claro que a nossa atuação abre portas para as pessoas chegarem.
né, a forma como a gente atua. Né? Mas o cenário também ajudou para o aumento de casos. E isso tudo fez com que a gente passasse do que estava previsto para encontrar outras instituições, outros colaboradores, outras defensoras e defensores de direitos humanos. Maravilha, hein? Sensacional. Acho massa. Eu fico pensando, por exemplo, ainda com essa atividade toda de vocês, né? Tudo bem que no seu caso é dentro de Minas Gerais, eu não sei se você teria. É Minas Gerais, certo? É a sua abrangência. Fico pensando. Eu estou retomando, né, sobre a situação lá dos Yanomamis, sabe? Porque, por exemplo, agora a gente vê mídia, a imprensa brasileira falando o tempo todo, a Rede Globo, etc., botando foto do pessoal em situação de precária, né, de saúde mesmo. Mas cadê essa imprensa? Cadê em nível federal? Né? Tudo bem que aí nós estamos falando de um outro governo, com outro aparato para poder blindar esse tipo de situação, mas cadê pelo menos a imprensa ou a oposição? Porque tínhamos oposição na gestão do Bolsonaro e que, por exemplo, não escancarou isso. Eu sei que já tiveram outros momentos em que encaminharam-se relatórios, inclusive a organização dos indígenas foram até na ONU denunciar e tudo, mas não teve esse peso massivo da imprensa que está tendo agora, por exemplo, sabe? Mas esse é o grande lance da luta, né? A gente tem essa dificuldade, você enquanto assessor parlamentar também, junto nessa situação, tem todo um desafio e tá descrevendo para a gente como que é a luta suas para poder conseguir resolver uma problemática de determinada situação. E ainda assim, é uma luta muito grande. E aí a gente esbarra de novo naquela parte da informação. Porque se, por exemplo, a imprensa estivesse junto ali, cobrindo de fato e pelo menos uma chamada diária ali sobre essa pauta, que é, por exemplo, a situação da mineração que teve aí na região de Belo Horizonte, né? Isso, que foi uma pauta que rodou bem, mas não tanto quanto poderia, né? É muita luta, é muita luta. Em nível de prisional, se já atuou em alguma situação também, por favor, não precisa entrar muito. Bom, você toca num assunto muito importante aí, são dois assuntos, né? Primeiro você fala dos povos originários e depois do sistema prisional. E acaba que essa situação trazida pela mídia hoje, muito em função da posição do atual governo, ela ressalta problemas que são históricos e que também a gente se esbarra no nosso trabalho, né? Aqui no Estado. Porque as pautas, elas, embora sejam... tenham características territoriais, elas são de repercussão geral, elas são de interesses nacionais. Então, acaba que a gente acaba atuando em alguns recortes, mesmo não sendo especialista. Eu digo aqui não apenas como assessor parlamentar que fui no passado, mas como defensor de direitos humanos, como membro de diversas instituições nesse sentido. E é de impressionar, porque há uma negligência histórica com os direitos dos povos originários e povos indígenas, independente do que está acontecendo hoje. A nossa própria estrutura de construção das normas do Brasil, elas foram feitas sem a devida inclusão dos povos originários. A gente briga hoje, primeiro, pelo reconhecimento às tradições, pelo reconhecimento dessas pessoas. Então, isso tudo não se tem como trabalhar dentro da dimensão se você não reconhece as pessoas. Então, você tem que reconhecer essas pessoas, reconhecer a história dessas pessoas, a grandeza desse povo, né? Os saberes, né? Os valores, é o patrimônio material e imaterial que faz parte da história da construção deste país e que foi negligenciado, que foi criminalizado historicamente. Então, isso é um ponto. Né? A gente também tem o gargalo histórico da não delimitação das terras, ou da falsa delimitação, porque o que foi delimitado não foi protegido. Nós identificamos diversas partes dos territórios que estavam para ser delimitados e não foram, simplesmente parados. E isso também é muito atentatório do ponto de vista da democracia, porque o caminho, a lei já foi dada, o trajeto já foi dado. Isso teve uma missão de todos os governos. Agora, eu nunca vi em toda a minha vida mesmo, né, e apesar de que eu tenho 33 anos, eu sou nascido na democracia, mas o estado que nós estamos vivendo. Por quê? 33 mil Yanomamis. A maior parte deles em condição subhumana, desnutrição. Gente, as fotos, não tem o que questionar. Você 500 mortes nos últimos 4 anos, né?
Você não tem o que questionar, não tem narrativa política para isso. Porque eu encontrei vários grupos, eu participo de vários grupos de WhatsApp hoje, porque o WhatsApp é muito perigoso, que ele discute uma bolha e ele é preconceituoso. E ele diz, não, mas indígenas que andam de carro, indígenas... Há uma deturpação do discurso. Não, gente. Eles estão em condições subhumanas, não tem o que discutir. Isso é crime. O Estado foi omisso. Alguém tem que ser responsável. Não importa se o governo anterior ou se o atual governo, mas pelo menos o atual governo foi pessoalmente, né? E propôs medidas, propôs um eixo de trabalho. E aqui eu vou deixar os calores políticos das pessoas derrotistas ou das pessoas derrotadas nas urnas para depois, porque a humanidade vem primeiro. Não tenho tempo para discutir isso. Nós temos que salvar vidas nesse momento. Depois, essas pessoas vão escolher os lugares que elas vão compreender na bolha delas, no grupo de WhatsApp delas, né? Mas nós, quanto Estado, que tem o dever constitucional é salvar vidas e garantir direitos. Então, nesse caso, essa é a nossa posição como defensoras e defensores de direitos humanos. Então, isso é interessante, porque a gente identificou isso no Estado de Minas Gerais. Esses problemas estruturais, chega um momento que elas vão dando vazão a interesses dos privilegiados, sejam de fazendeiros, sejam de garimpeiros. Isso tudo vai se tornando uma atividade ilegal. Você veja lá, no caso do Yanomami, você tem o caso do garimpo ilegal, você tem várias omissões ditas e assinadas, como se diz. Eu estou dizendo para o Supremo Tribunal Federal, quanto ao governo, que tomei as medidas para garantir, né, a repressão ao garimpo ilegal, a garantia do acesso à alimentação, a garantia de qualquer tipo de estrutura. Mas quando, na verdade, você tem um aumento sistemático desse garimpo ilegal, né, é quase 10 mil, salvo engano, eu não vi ali os números, mas é estarrecedor que nenhuma medida tenha sido tomada do ponto de vista efetivo. Então, ou seja, há pelo menos um questionamento se não houve a intenção, né? Porque o Estado, nessa condição, ele garante, ele que garante. Quando ele escolhe não fazer nada, ele é culpado, né? Como quem desejou fazer a coisa. Exatamente. Então, principalmente porque tem muitos alertas. As instituições desse povo disseram, né, denunciaram nas instituições. Até os mecanismos internacionais foram acionados. Claro, os procedimentos demoram, mas foram. Não é uma novidade. Sabia da situação. Tinha esse conhecimento da situação. Né? Então, é muito triste. Muito triste. E é quando a nossa humanidade não cabe. Né? E eu sinto muito a humanidade para essas pessoas que estão relativizando. A nossa humanidade vai ter que caber. Né? Então, assim, é muito difícil o trabalho. O trabalho ele é difícil nesse sentido, que eu tenho que mostrar para o indivíduo, olha, eu tenho que pegar uma foto de uma pessoa em condição degradante. E aí tem aqueles que ainda falam que... E tem aqueles que ainda falam que não, esses índios aí estavam na Venezuela, estavam em outro país, não é daqui não. Até isso eu vi rodando. É impressionante a falta de... É mau caratismo, cara. É mau caratismo, sabe? A pessoa olha porque tem um lado político, né? Tá defendendo uma posição política ali, seja lá que for, aí simplesmente olha e... Tudo bem, é na Venezuela, e aí? Não são seres humanos que estão sofrendo ali também, não? Sabe? Ainda que não seja, porque eu sei que não são, eu sei que o governo brasileiro tá atuando nisso daí. Agora, de repente, o Exército já descobre que tinha pessoas do Exército envolvidas em grupos de WhatsApp de garimpeiro para poder avisar para eles quando é que a Polícia Federal ia lá. Aí é onde a gente vê a questão da importância das instituições se envolverem na política. Instituições que deveriam seguir o que a lei está dizendo. Olha, a lei está dizendo o quê? Vamos trabalhar nessa forma, então é dessa forma. Não é porque eu torço pro lado A ou lado B que eu vou deixar de cumprir a minha missão, a missão que foi me dada, conforme o regulamento. O que estão fazendo, o que fizeram ali com esse povo Yanomami é genocídio, cara. É genocídio, sabe? Não tem... Lembra, sabe o que remete? Eu vi até... Eu tenho acompanhado o noticiário. Cara, eles simplesmente acabaram com todas as instituições que deveriam estar lá dando suporte a essa tribo, né, esse povo. Eles foi tirando serviço de saúde, não sei o quê, foi estrangulando a comunidade a ponto que não chegava nada para eles. E aí os garimpeiros só que eles estavam barganhando as adolescentes, as filhas dos indígenas para poder
fornecer algum tipo de alimento, alguma coisa. Contaminando rios com extração de garimpo ilegal, expulsando caça e tudo, e estuprando as pessoas, cara. Genocídio. Remete muito ao período da Segunda Guerra Mundial, aquilo que o Hitler fez, pegou o povo, né, judeu, aquela galera, e foi colocando dentro dos guetos, e simplesmente não entrava nada lá para eles. E como é que eles sobrevivem desse jeito? Como que eles vão ter condições de sobreviver dessa forma? A mesma coisa com os índios. Né, com indígenas, né? Não é índio mais. Acho que o termo a gente vai atualizando. É a mesma forma com isso. Pessoal, a gente volta daqui uns instantes. Segura só um pouquinho. Muito bem, pessoal. Estamos de volta aqui com o nosso GritoCast. E Matheus estava numa conversa aqui muito maneira, de uma parada que eu, modéstia à parte, gosto muito. Boteco. Não que seja a pauta do dia, mas quem sabe não seja uma boa prosa, uma boa oportunidade de falar de boteco um dia desses. Olha, para um bom Belo Horizontino, nossa, vai ter assunto, para, assim, um ano. Não Inclusive, se quiser ir pro bar ali, a gente pode continuar o grito ali presencial. Isso, ó, seria maravilha, hein? Falar em boteco, Calil conhece todos aí, viu? O dia que eu dei um rolê com ele aí, passeou legal. Cara, com essas chuvas, assim, o que BH, o que você tem percebido aí que Belo Horizonte, ou em nível de governo ou de município mesmo, tem feito com o pessoal que é de rua, assim, tem tido alguma ação mais nessa área, mais proativa, nesse sentido de proteger, de ajudar essas pessoas que estão na rua, que são moradores de rua? Você imagina, hoje, se eu não me engano, são mais de 9 mil pessoas, né, em Belo Horizonte, em situação de rua. E é muito interessante que eles, né, vivi um tempo aí, eles não têm casa, né, mas eles têm território. Então, eles têm uma região ali para eu vou usar assim a fala, explorar economicamente, né, para sobreviver ali. E pessoas de várias regiões. Eu não sei se é porque eu estava muito aberto a dialogar com todo mundo, então eu conversava. Tem um colega do mestrado, o Bruno, que ele faz uma pesquisa sobre população de rua. Eu até brinco com ele, falo, toda vez que eu vejo alguém em situação de rua, eu lembro de você, porque ele fala muito do tema, né? É o Bruno Leite? Não, o Bruno, ele é tenente da PM, né? Mestrado de Segurança Pública. E eu observei o seguinte. Primeiro, aí, Matheus, eu já te deixo essa informação, reflexão, isso que eu percebi, né? As pessoas nem sempre dão tanta atenção. E estranham quando alguém dá atenção. Então, eu conversando com um morador de rua, certamente eu não era dali, porque tá conversando ali com, né, esse cara fiquei todo dia aí, né, pedindo. Já aconteceu, por exemplo, a gente ajuda, né, dá um dinheiro ali pro cara que tá pedindo, e o cara me chamar de longe, assim, no carro, e falar assim, muito bonito que você fez de dar o dinheiro, mas esse cara é um usuário de droga, né? Tá aí direto pedindo aí pro pessoal. Esse meio inibe, né? Né? Já vai assim, dando um... Até falei com uma colega que tava perto, poxa, pensei que na minha boa ação do dia o cara tá querendo destruir com o meu aquela brincadeira, né? Da boa ação, mas não é isso. Conversei com pessoas em situação de rua que tem casa, cara, que saem pra... Conversei com pessoas que tiveram empregos, assim, bons, né? Tem um cara que eu conversei que foi jogador de futebol, que louco. Conversei, cara, com gente de outros estados que vieram, né, da Bahia, que é mais perto e tal. E gente da Venezuela, tem muito venezuelano em situação de rua em Belo Horizonte. E eu chegar ao ponto de que se você for colaborar com todo mundo, você não vai dar conta. Então, à medida do tempo que você vai ficando na cidade, você vai se tornando alguém que não consegue, né, dar atenção, que não consegue
colaborar, que não consegue ajudar. E isso é um pouco frustrante, porque estão em todas as partes e parece, né? Eu falo parece, porque eu sei que existem políticas públicas para isso, mas a impressão que tem é que não existe, porque são muitos, né? Principalmente na região próxima à rodoviária, né? O hipercentro de Belo Horizonte. Então, gente, vocês trouxeram, são muitos temas, né? Tal como dito no início, tema amplo. Eu me lembro que o Dino fez a pergunta do sistema prisional. Podemos falar do sistema prisional depois. Vamos falar de população em situação de rua agora, então. Mas vamos guardar um espacinho também para o sistema prisional, que a gente atuou bastante. Não, a gente nem gosta desse tema prisional. A gente só vive com ele, né? O tempo inteiro. É verdade. No caso da população em situação de rua, é muito interessante você tocar nesse assunto, porque eu trabalhei no Centro Estadual de Defesa de Direitos Humanos com a população em situação de rua, né? E a gente já via com muita preocupação. O primeiro contato que eu tive, vamos dizer assim, com as instituições que lidavam com as pessoas em situação de rua, eu estava na faculdade. E aí eu fui o primeiro estudante a participar, né, da leva de estudantes que podiam atuar na Ordem dos Advogados, e eu fiquei responsável pela área social da comissão. Claro que o nosso trabalho era todo supervisionando, mas eu fiquei responsável pela parte social, e a gente fez um projeto para poder atender as pessoas em situação de rua de Belo Horizonte, que era uma espécie de núcleo de atendimento sócio-jurídico. A gente se juntou com uma outra instituição da sociedade civil e íamos semanalmente nos territórios que estão relacionados à área central, porque a gente entendia que o atendimento tinha que ser no lugar onde as pessoas estivessem. E a gente ficou impressionado assim, por descobrir um outro universo que não nos era passado. Essas humanidades que vão se perdendo no caminho, porque a gente vai percebendo que a cidade é uma disputa. A cidade é sempre uma disputa e ganha quem tem mais poder de decisão, mais privilégio. As pessoas mais pobres, elas vão indo para as periferias, elas vão perdendo lugar, elas não vão tendo acesso, elas podem ter nascido, ter crescido, ter uma relação histórica, como muitas vezes aconteceu em Belo Horizonte. E no desenvolver da história, elas foram sendo levadas para essas áreas de periferia. A pobreza em si, ela é retirada dos olhos. E, além de ser retirada, ela é criminalizada. No caso da população em situação de rua, o fenômeno da itinerância, embora existe no país inteiro. Ela teve um olhar maior, essa questão teve um olhar maior pelo governo Lula em 2009, salvo engano, 2004, mas não foi já tinha esse olhar, mas as medidas institucionais não foram medidas espontâneas. Foi preciso que tivesse um massacre, que a gente chama de massacre da Sé, em São Paulo, em que um grupo de pessoas em situação de rua foi agredida e foi barbaramente assassinado, chocou o país. E aí, logo em seguida, como resposta, nasceu um trabalho interministerial com alguns ministérios relacionados à pauta para poder discutir uma construção de uma política pública nesse sentido. E nasce, então, a Política Nacional da População em Situação de Rua em 2009. Minas Gerais teve aí esse amparo maior por causa dos atores que tiveram. A Pastoral Nacional do Povo da Rua, o Movimento Nacional da População em Situação de Rua, eles trabalharam mais em Belo Horizonte do ponto de vista da conquista de direitos. Mas o fenômeno se dá em todos os lugares. Por que no hipercentro? Por que tem um volume maior, embora Belo Horizonte tenha em todas as áreas da cidade? Porque é a questão do acesso mesmo, né, dos insumos para poder sobreviver. E assim, muito precariamente, em condições subhumanas. Porque está ali no flagrante movimento assim, do universo de uma multidão de pessoas e, ao mesmo tempo, invisíveis e criminalizados. Por quê? Porque tudo que se parte, né, dessa pessoa parte de um pressuposto negativo, ou que essa pessoa não existe, ou que ela não construiu, ou que ela não trabalhou, ou que ela não tem família, ou que ela só está ali comprometendo a ordem, que a gente nem sabe o que é ordem até hoje, né? Dizem manter a ordem, mas eu não sei até hoje o que é ordem. Mas, enfim, falam que estão comprometendo a ordem. E aí você veja que, fazendo um comparativo assim, até para as pessoas poderem entender,
você faz uso de bebida alcoólica. Eu faço uso socialmente, é costumeiro aqui em Belo Horizonte. Tá, mas por que uma pessoa em situação de rua não pode fazer uso de bebida alcoólica? Porque se essa pessoa for fazer, é uma questão criminalizável. Né? Por que você pode e essa pessoa não? Tá, mas eu vou doar para você, você tem que comprar o que eu quiser que você compre. Tá, você está fazendo caridade, porque nós estamos falando do caritativo. Mas o caritativo é sujeito ao que eu quero? Isso é caridade? Então, assim, isso não é caridade. Então, o que te motivou a dar aquele dinheiro se você impôs uma condição? É claro que ninguém quer potencializar o uso abusivo de drogas, por exemplo. Ninguém quer potencializar. Se você fez uma doação, ela está condicionada àquilo que você quer. E tem uma outra vertente também, que agora é chique, né, fazer caridade. Assim, eu não tô desencorajando boas ações, porque as ações são importantes. Uma marmita que se entrega é importante. Uma doação que se faz é importante, né? Ali naquele momento. Mas não é para ficar postando no Instagram ou na rede social, no sentido de que, olha, eu faço porque é bacana nas minhas redes sociais. Não é isso. Né? Isso é importante, mas nós temos que discutir direitos. E nós temos que discutir direitos não para a gente se assustar os olhos pela quantidade das pessoas, mas para que a gente tenha uma estrutura de censo, por exemplo, para poder identificar essas pessoas. Porque se eu não identifico essas pessoas, como que a administração pública responde? Porque meus olhos estão mostrando que são muitas pessoas. Mas está lá escrito onde para poder gerar política pública? Então, você veja a universidade. O Programa Polos, da Universidade Federal de Minas Gerais, fez esse quantitativo e está demonstrando, né, por análises secundárias dos dados, que tem mais de 10 mil pessoas em situação de rua no Hipercentro de Belo Horizonte. Então, eu acho que a gente pode dizer que tem algumas iniciativas do poder público. Tem algumas iniciativas que estão longe de serem suficientes. Elas não são suficientes. Elas estão distantes de atender às necessidades. Olha, eu tenho 10 mil pessoas em situação de rua e tenho equipamentos de acolhimento como a casa de passagem, o que eles chamam de abrigo, que atende no máximo 400 ou 600 pessoas. Nós estamos distantes dessa realidade, né, gente? Então, nós temos que discutir um pouco de forma mais profunda. Né? Nós temos uma cidade de 10 mil pessoas em situação de rua, você não tem um banheiro público. Né? Nós temos uma cidade que tem mais de 10 mil pessoas em situação de rua, no qual as polícias locais, elas reprimem com retiradas de pertences indevidas. Quando tem uma decisão judicial falando que não pode tirar, né? Então, assim, não tem política pública. Você tem um universo ali de violações de direitos humanos que é contínuo, é sistemático, e a gente tem que levar isso em consideração. Nós estamos muito distantes. Agora, tem todos esses agravamentos que começam pela não moradia. Por isso que tem o movimento moradia primeiro. Porque se você não tem casa, como que você vai ter acesso aos outros direitos? Tá, nós temos a política do SUS. Sim, a política do SUS é necessária. Mas a gente não pode fazer a política de garantia de direitos, a perspectiva de garantia de direitos, uma política etapista, né, de etapas, no qual a casa fica em último lugar. O indivíduo nem sobrevive para ter acesso à sua casa. Então tem que falar de política de moradia também. Mas nós temos que falar de outros recortes. Nós temos que discutir se esse descaso também não é a criminalização da pobreza, não é a questão racial. Eu já visto o fato de que a maior parte das pessoas em situação de rua são negras. Né? E discutir o descaso também de outros recortes com o público LGBT. Né? A população em situação de rua tem também público LGBT. E aí a gente tem que levar isso em consideração, o que está sendo feito. Né? A questão do uso abusivo de drogas, né? Existe um programa de acolhimento e não de criminalização, porque muitas vezes essas pessoas elas são levadas às autoridades policiais quando, na verdade, precisam de acolhimento e tratamento. Então, assim, você veja que é muito complexo essa situação em Belo Horizonte. Períodos de chuva, não só em períodos de chuva, mas períodos de pandemia, são períodos, assim, terríveis, no qual fica mais nítido ainda o descaso do poder público, que eu chamo de descaso, apesar das iniciativas que existem, porque a gente tem que se esforçar mais para discutir política nesse sentido. Nas chuvas, por exemplo, se eu tenho uma autoridade coatora que vai lá e retira os pertences, essa pessoa que já está exposta a uma insegurança alimentar, inclusive, e uma série de outros fatores, ela está mais frágil a esses processos. Ela pode se adoecer com mais facilidade. Ela pode ser colocada em risco numa enchente e ela não ter condições de ser salva. Por exemplo, quando acontece no Rio Arrudas aqui,
a cheia do rio, e essa pessoa não tem informação, não tem orientação, ela fica vítima desse caos social, né, dessa calamidade pública, e isso é um descaso. Eu acho que tem pouco se fez até agora. O que alimenta o coração é que a sociedade civil organizada através do terceiro setor, Pastoral Nacional do Povo da Rua, né, Movimento Nacional da População em Situação de Rua, Universidade Federal de Minas Gerais, né, eles são tão presentes nessas lutas, participam dessas vivências, que eles constroem novos instrumentais, como, por exemplo, o Canto da Rua Emergencial, que foi um espaço na Serraria Souza Pinto, que acolheu a maior parte dessas pessoas com a maior tipo de oferta de serviço atrelado à cidadania. Lá tinha banho, tinha acolhimento, tinha encaminhamento profissional, tinha espaço de vivência, tinha acesso com cidadania, tinha uma série, e era diário, né? Todos os dias funcionava. E agora parece que eles estão construindo um grande projeto de acolhimento, talvez o maior da América Latina, junto a algumas autoridades, algumas instituições importantes, com subsídio governamental também, que vai ser uma casa, né, de acolhimento nesse mesmo sentido, para poder fazer o encaminhamento das pessoas em situação de rua sob a ótica e a lógica das pessoas em situação de rua, no qual as pessoas em situação de rua possam falar por si mesmas, porque tem condição de dizer o que é necessário, né, para que elas sejam atendidas. Então é isso que acalma o coração. Mas, ao mesmo tempo, é triste, porque recentemente a gente até problematizou a questão do Parque Municipal, que não pesquisei a fundo, que é um parque no centro da cidade, de frente para a prefeitura, que a gente acessa por um aplicativo, né? E as pessoas em situação de rua? Não sei se tem um cartão, não sei, tem que até apurar melhor essa situação, mas a gente sempre fica pensando nesse sentido, porque a cidade não é pensada sob a ótica da pobreza, ela é pensada sob a ótica dos privilégios, e isso que é ruim. Cara, sensacional. Uma outra ação interessante são os centros pop, né, também, que aqui na nossa cidade a gente tinha, né, eu acho que não funciona mais, especializado em população de rua. Eu sei que Belo Horizonte tem alguns, né, a região de Belo Horizonte tem alguns. A gente tem o centro pop, né, por região, e são equipamentos, né, é um cumprimento da política de assistência social. Ele realmente é muito importante nas vivências das pessoas em situação de rua, mas também são equipamentos que muitas vezes são limitados, né, por recursos, por pessoal, ou por uma série de questões também. Mas a gente tem que valorizar os profissionais que estão diante desse trabalho, porque quando a gente trabalha com públicos muito historicamente vulnerabilizados, a gente tem que entender que esse profissional também precisa de acolhimento. Quem cuida das pessoas que cuidam, né? Então, assim, temos que problematizar isso, porque é adoecedor muitas vezes, né? Então, o Estado ele é muito complexo, principalmente pelas suas ausências, ele não é capaz de chegar. Nós tivemos que, recentemente, foi no ano passado, de 2021, na verdade, nós tivemos o povo venezuelano de etnia Uaral, que é um povo também que tem as mesmas características de itinerância, mas é um povo, né, que tem suas tradições, tem seus valores, tem suas características. E eles rodam o país, né? Quando eles migram, eles entram no país, eles rodam o país, é característica, é itinerância. Mas quando eles chegaram em Belo Horizonte, eles foram tratados como pessoas em situação de rua. Eu falei assim, poxa, você vê a incompreensão desse poder público, esse descaso, de certo modo. Não, nós temos que sentar, nós temos que conversar, nós temos que ter um equipamento específico para as pessoas em condição de migração. Né? O protocolo é diferente, não é igual. Né? A especificidade da atenção é diferente, o nível de proteção é diferente. Então, você tem que problematizar essa questão muitas vezes. Isso também é muito cansativo. Assim. Você tem que mostrar para o poder público algo que ele é responsável por fazer. Nós sabemos que estamos em disputa de recursos, de orçamento. Tá, mas vamos envolver os outros órgãos. A gente pode tratar com emenda, a gente pode trazer algum fundo, né? A gente pode inovar, por que não? Né? Então, a gente tem que discutir financiamento internacional que a gente vai buscar, por que não? Né? Então, assim, temos que sentar, temos que ter mais seriedade com essas pautas. Você está mudo, Dino? Eu tive que colocar porque eu estou fungando. Ô, Matheus, que sensacional essa visão sua.
Na verdade, a pauta de direitos humanos é uma pauta muito ampla, muita coisa que acontece, muitas situações. Agora é uma esse povo que você falou aí, como é que é o nome? Povo de Tiniuaral. Tineuaral. Eles são De venezuelanos? Tiniuaral. Eles são povos indígenas de Tiniuaral. Eles são Ah. lá da Venezuela. Aí quando eles chegam no país, eles rodam o país todo antes de migrar para outro país. É mais ou menos isso? Já tem um trecho mais ou menos habitual, né? Assim, Ah, tá. já tem um roteiro, mas sim, esse fenômeno se dá em várias regiões do país. Olha só, eu nunca tinha ouvido falar. Para falar a verdade, o mais próximo de povo desse passando é o povo, são os ciganos, né? Que a gente já falando que tem esse hábito de. Então, assim, Os ciganos também foram vítimas da pandemia, gravemente. Eu tive contato com alguns ciganos, aspectos. Povo cigano. Pois é. O povo circense. Assim, é dinâmico, é múltiplo. Pois é, cara. Realmente ela é um assunto, é uma pauta que é muito extensa e que bom. Estamos falando com um cara que tem um domínio muito bom, que tá colocando assim as coisas de uma maneira. E é simplificado, sabe? A forma com que você fala, bicho, é muito tranquila pra gente absorver e entender essa dinâmica, né? Eu achei interessante uma coisa que você falou, Matheus, que o start para o olhar para a população de rua veio de um massacre, né? O massacre da Sé. Né? Eu acho inusitado, né? Eu acho, não sei nem qual é a palavra que eu utilizo para falar isso. Eu entendo, né? Eu percebo que, por exemplo, os direitos da criança e do adolescente, Estatuto da Criança e do Adolescente, o start para isso, né, para toda aquela mobilização, veio também da chacina da Candelária, né? Houve primeiro um massacre para depois ter uma movimentação, uma preocupação do Estado para transformar aquela realidade. E quando você falou do massacre da Sé, né, e esse olhar para a população de rua, na hora eu linkei com a chacina da Candelária e o olhar para os direitos da criança e do adolescente. Me deu esse start, assim, entendeu? Eu queria fazer uma pergunta seguinte. Eu tive a oportunidade, cara, de participar com você, com a Comissão, né, de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, você falou das suas ações, das ações, né, da comissão, entre elas de audiências públicas, né? Eu tive a oportunidade, e assim, sou muito grato por ter tido esses momentos, de participar de uma audiência pública, né, da comissão na Assembleia, né? E eu também tive a oportunidade de participar de uma em território, né? Quando a população lá de Ribeirão das Neves, né, trouxe, né, a intenção de transformar a Pijama, né, a penitenciária José Maria Alckmin, em uma universidade, uma intenção assim muito nobre. E eu estive em duas audiências públicas assim e vi essa dinâmica, vi a participação, vi o quanto é importante. Mas eu queria que você trouxesse para a gente, né, além, né, dessa fala e dessa importância que você pode retomar, vou chamar de bastidores desses eventos, né? Como que inicia para até chegar ao ponto de ter uma audiência pública? Porque ali vai ter um problema, né? Vou chamar de problema aqui, instaurado, e uma mobilização em torno disso aí, que vai até vocês e chegar ao ponto de, não, vamos fazer uma audiência pública para discutir isso aí, e eu sei que essas audiências, elas causam, né, a transformação, assim, e também trazem muitos olhares para vocês, e olhares de pessoas que se agradam e pessoas que não se agradam com a militância. Bom, a perspectiva da atuação, né, quando você trata muitos eixos, muitos recortes, muitos casos, a tendência é você aproximar os casos que se parecem, né, e construir várias vertentes. E casos que se repetem muito, a gente tende a pensar em instrumentos para poder agir, para poder atuar,
As audiências públicas, elas naturalmente, dentro do Poder Legislativo, elas são um instrumento, uma ferramenta para que você possa também tratar alguns assuntos que vêm se repetindo, que acontece com frequência. E o que mais a gente vê assim, na atuação em relação à Comissão de Direitos Humanos são os problemas territoriais, povos tradicionais quilombolas, povos de terreiro, você tem a mineração, você tem o sistema prisional. Então, acaba que muitas vezes essas denúncias tão contínuas, elas acabam desenhando um cenário em que resulta mesmo nessa audiência pública, seja pelo próprio clamor das defensoras e defensores, dos parentes, da sociedade civil organizada, ou da própria instituição, ou uma série de coisas nesse sentido. Mas ela é sempre uma pauta legítima, que é uma pauta recorrente. Então, uma audiência pública é um instrumento, uma ferramenta, está previsto no regimento interno da Casa, e por ser previsto nesse regimento, tem que cumprir essa formalidade. Então, você apresenta lá um requerimento é um documento, né, com um pedido, e aí passa numa reunião, né, da comissão, os deputados votam aprovando, e depois você marca um dia para ela acontecer. E ela pode acontecer de duas maneiras. Ou ela pode acontecer no território, ou ela pode acontecer dentro da Assembleia, que você teve a oportunidade, felizmente, de participar das duas opções, tanto no território quanto na Assembleia. Então, basicamente, a formalidade é essa. Mas as que você trouxe é muito importante, porque falo do sistema prisional. E é muito importante a gente também trazer essa dificuldade dos direitos humanos, da compreensão ou no imaginário social, porque os direitos humanos atuam muito nesse sentido, na pauta do sistema prisional. E há uma confusão muito grande, porque acho que os direitos humanos querem inocentar pessoas, ou algo nesse sentido, e há uma deturpação nessa discussão. Igual vocês disseram, o Estado ele é muito punitivista, né? Ninguém parou para perguntar quem que constrói a punição? Quem construiu a lei sob qual ótica? Quem foi lá no território para poder dizer se o indivíduo está sendo preso porque ele faz uso abusivo de drogas ou se ele está no tráfico? Né? Quem vai lá problematizar isso? Quem vai lá problematizar como que tem sido a repressão em face da pobreza? Né? Eu estou só pincelando alguns questionamentos, porque nas narrativas ou no imaginário, isso não é colocado no assunto. Então, a gente percebe que toda a questão da segurança pública ela é cheia de lacunas, de aberturas ou de não explicações. E a sociedade não buscou essas explicações. Além de não buscar essas explicações, a sociedade se coloca no lugar do Estado tentando fazer justiça por conta própria, o que é totalmente errado. Né? O que é totalmente errado. É o Estado que tem que fazer justiça. Né? É o Estado que tem que conduzir, né, essa situação. Então, a gente percebe que no meio né, desse caos, o sistema prisional ele está totalmente falido. Você tem ali falido do ponto de vista estrutural ou falido do ponto de vista da capacidade hoje dos governos até de fazer investimento. Porque o investimento ele já chega e ele não é suficiente. Ele já chega... vamos supor, você tem uma necessidade de 100%. E aí você espera ali 10 anos para atingir alguma coisa. Passa-se os 10 anos, o investimento ele vai chegar para 20%. Então, ou seja, não é mais o que era antes. É todo esse processo, mais o que surgiu no caminho. Então, ou seja, ele está sempre atrás do processo. Então, o Estado não consegue garantir, né, a condição estrutural. Então, quando você fala ali dos direitos humanos, você percebe várias violações, por exemplo. Não é assistido por advogado, foi preso indevidamente, não consegue fazer sua remissão de pena, não consegue fazer sua ressocialização, não recebe sequer a alimentação, porque muitas vezes a maior parte das denúncias são que a estrutura, né, de entrega do alimento é comprometedora, ela vem até azeda, ela vem com fungo, ela vem com algum tipo de bicho, de inseto, como foi denunciado na imprensa. Então, você vê aí que esse é um problema grave. Você tem a superlotação que gera todos os demais problemas, até de organização interna da unidade prisional. Como que os profissionais que trabalham nesse segmento vão dar conta da sua saúde, vão dar conta dos processos, vão entender os processos, vão conseguir... Por exemplo, eu tenho um acautelado, um privado de liberdade que precisa ser atendido
numa especialidade médica. Até para ele fazer esse deslocamento, essa unidade prisional, como estrutura, né? Então, são muitas violações. Por exemplo, quem mais sofre é a família. Por quê? Porque a família ela acaba sendo reclusa junto com a pessoa privada de liberdade. Ela é submetida à revista vexatória. Para quem não conhece, revista vexatória, a pessoa fica pelada, gente. A pessoa fica pelada, ela tem que agachar, ela tem que sofrer diversas humilhações, porque ela não cometeu qualquer tipo de nada com a sociedade, a não ser o direito de amar. Ô, Matheus, aqui em Minas, algumas unidades, a maioria das unidades já estão contando com equipamento de body scan, né, que é semelhante àquele de aeroporto. Mas ainda assim, quando eventualmente tem alguma situação, ou quando o aparelho quebra, que aí a manutenção demora e tudo, aí realmente tem que passar por esse processo que você estava falando mesmo, que é a revista que a gente chama de busca pessoal, né? Eu estou usando aqui também as expressões do campo popular para as pessoas assim identificarem também, porque até no caso de Neves, por exemplo, a cidade ela tem muitos presídios, então do ponto de vista do poder público, eles entendem, a cidade é presídio, tá? Tudo que nasce da cidade, então, ela é negativo porque é uma cidade presídio. Não tem cultura? Não tem a cidade morreu porque é uma cidade presídio? Né? Então, eu acho que esse movimento ali que o Calil traz de transformar uma unidade prisional em uma universidade, ela traz essa discussão, ela traz, como se diz, vamos fazer algum outro tipo de entrega, vamos formar as pessoas, vamos ressocializar as pessoas, vamos trazer um pouco da humanidade, porque aqui só veio dor, condenou todo mundo, eu nasci condenado. Se eu nasci nessa cidade, eu estou condenado. Né? Então, assim, é muito injusto fazer isso com a cidade, com as pessoas, com o Estado, com a democracia, com os direitos que foram conquistados. Eu acho que a gente tem que separar as nossas necessidades perante o Estado, ou as nossas tristezas perante o Estado, e a gente não tem o direito de ser radical. A gente não pode simplesmente ser imediatista, simplista e falar, olha, eu preciso que essa pessoa morra para eu ser feliz. Não. Né? Há felicidades por outros caminhos. Há felicidades pelos caminhos em que eu reconheço o outro humano e que eu reconheço a responsabilidade desse Estado de garantir tanto esse ser humano quanto a mim. Então, são esses os caminhos que a gente tem que construir. Então, a pauta do sistema prisional é muito desafiadora, porque muitas vezes a gente tem problemas com as denúncias. Elas têm dificuldade de chegar, né? Porque as famílias podem ser marcadas por isso, pode ter alguma espécie de retaliação, né, porque essas denúncias chegam. Então, elas têm que chegar muito em bloco, né, tem toda uma estrutura porque a gente aciona os mecanismos de proteção nesse sentido. Mas tem muitas iniciativas que são boas, você vê muitas instituições também que atuam no sistema prisional tentando melhorar de algum modo. Eu sempre gosto de trazer esperança também, porque a gente também não pode ser só dor. A gente tem que também entender que existem pessoas interessadas, que existem pessoas que estão querendo colaborar, que existem pessoas que não só querendo pensar ou querendo fazer seu trabalho dentro de uma instituição pública, porque tem pessoas boas dentro das instituições públicas que querem pensar um sistema melhor. Né? Então, a gente tem que valorizar, porque senão a gente também faz da história uma injustiça, né, para com essas pessoas. Perfeição, cara. Sensacional! Cara, a palavra é essa, sensacional, Matheus. Que maravilha, cara, que maravilha. Eu que trabalho com tema, cara, sua fala, eu chego a arrepiar, assim, porque é isso. Você já... Eu vou dar um Horyuken aqui, mudar aqui a visão, só que me deu um insight aqui agora. Você já mexeu com... Você já candidatou alguma vez para política? Já mexeu? Já foi candidato? Qual partido? As pessoas, elas me perguntam isso sistematicamente. Não, na verdade, assim, eu nunca tive esse desejo, assim, eu nunca entendi que... Eu vou usar, assim, a expressão do, salvo engano, ele chama Padre Patrick. Eu tenho acompanhado as redes sociais dele, e aí ele é muito descolado, ele conversa muito com as pessoas, ele acaba desmistificando, assim, muitas questões. E aí, uma das interações que ele faz é um dos fiéis perguntando, mas padre, você não sente falta de casar? E aí, toda a problematização do casamento e tudo. E aí ele é muito assim, espirituoso e muito animado, ele é muito brincalhão.
Mas nesse caso ele respondeu assim, até de uma forma muito leve, né, que casamento para ele era uma questão de vocação, né, que ele era vocacionado a ser padre e não vocacionado ao casamento. Então, ele não fez nenhum juízo valorativo da instituição casamento, da instituição, né, ali né, da atuação dele quanto, né, um servidor da igreja, né? E aí eu me coloco nessa condição, eu me vi nessa resposta. Apesar das características, né, que eu tenho boa fala, boa postura, boa compreensão, interesse pelas questões do Estado, eu não entendo que a minha vocação esteja nesse lugar. Eu acho que a minha vocação esteja na construção dos processos mesmo, né, desbravando aí, problematizando a questão do campo de públicas, que é o lugar onde eu estou me formando agora, tentando buscar sanar essas angústias do porquê que as coisas não funcionam, né? Está ali nos bastidores mesmo, entendendo quais que são os gargalos da política, por que está faltando orçamento, por que isso não está priorizado, como é gestada uma política pública, né? O que é esse Estado que as pessoas falam? As pessoas falam Estado neoliberal, né? Quais que são as implicações desse Estado? Eu tenho uma necessidade muito maior do que ser essa figura, do que ser essa foto, do que ser essa presença. Claro que eu gosto de debater, claro que eu amo falar, claro que eu quero estar nos espaços, né? Mas na hora que eu não estou batendo ponto, né? Assim, na hora que eu não estou lá com o meu cartão, eu quero trazer isso para a parte gostosa, eu quero estar aqui sentado, né? Tendo gosto e prazer de fazer isso, sem ter que justificar essa função, né? Do ponto de vista da legitimidade, porque o voto é sério, o voto das maiores riquezas da democracia, né, da democracia do Estado moderno, vamos dizer assim. Então, você fica muito necessitado de corresponder a essa legitimidade tão forte quando você está ali representando um mandato ali, é muito sério isso. Então, acho que a minha vocação, ela não caminha para esse lado, não que eu não seja sério, daria conta, tenho condições nesse sentido, mas o meu lugar é do Os outro bastidores. lado. Cara, um dia que eu for em Belo Horizonte, eu quero te conhecer pessoalmente, bicho. Você vai adorar conhecer minha esposa também, Pamela. Ela é muito massa, ela tem uma prosa legal pra caramba. Que bacana. Tá pretendendo ir aí em julho. Vai ter o Prime Rock? Não, mas por que tão longe? É porque a minha agenda não tem, assim, só se eu, do nada eu baixar aí, não tem, entendeu? Mas assim. Tem sim, todo mundo tem. Vai ter o carnaval. É o maior carnaval do país. Aí, eu puxando saga aqui de. Porra, é verdade, hein? Se eu defendendo. não tivesse... Sabe o que eu defendo? Uhum. A gente tem que se preocupar com a mercantilização de tudo, né? O nosso carnaval, nós também somos vítimas da mercantilização. Claro, mas aqui em Belo Horizonte, a maior parte da minha vida, eu tinha uma crise, porque quando chegava o carnaval, as pessoas iam embora. As pessoas viajavam, eu ficava sozinho. Porra. Sabe o que aconteceu para o Carnaval de Belo Horizonte existir hoje como ele é? Os movimentos sociais foram para o bairro Santa Teresa, que é reconhecido da zona boêmia aqui. Eles ocuparam Clube da Esquina. Calil praticamente morou ali. Eles ocuparam, né? Foi na época de outra gestão, na verdade, foi anterior. E aí eles ocuparam os espaços e falaram, vai ter tradição popular. E o Poder Público Municipal não queria. Houve conflito, e os movimentos populares falaram, vai ter carnaval e pronto. E teve carnaval, e o carnaval está aí até hoje. E esse carnaval está se tornando um dos maiores carnavais do país. Então eu falo assim, defendo mesmo Belo Horizonte, defendo os movimentos populares, sabe? Acho que a gente tem que valorizar esses movimentos, valorizar esses blocos que trazem, né, essa tradição aí do povo mesmo. E eu acho isso muito interessante, defendo mesmo. Cara, antes da pandemia, BH já estava fazendo um dos maiores do Brasil, carnavais. Inclusive, se eu não me engano, teve uma votação, não sei qual revista que foi, que BH estava no topo, viu? Estava no topo. E aí, já que já estamos falando já no outro tema um pouco mais suave, Atlético ou Cruzeiro? Ou América? Galão da massa, né? Assim, eu não tenho nenhuma dificuldade hoje, eu sou um homem branco, mas eu sou gay. Uhum. E a minha infância, lidar com o futebol é extremamente machista, assim. Isso é verdade. Eu tive muita dificuldade, assim, muita mesmo. Eu não criei vínculos com o futebol.
Mas se eu fosse escolher, e eu acho que isso tudo está mudando também, a militância está atuando, está ocupando, tem que ocupar mesmo. Tem que ocupar, a gente tem que problematizar isso. Estou gostando de ver grupos organizados, tem que ir mesmo, a gente tem que ocupar. Mas eu escolhi a massa mesmo, porque da minha avó. A minha avó, ela era uma mulher negra, que é muito pobre, mas, e assim, mal sentou no banco de escola, ela tinha 2 amores, a política e o futebol. Então, eu aprendi política pela sabedoria popular da minha avó. Ela guardava os jornais da história do Brasil, e a gente sentava, né, quando a gente tinha tempo, numa tarde de domingo, e ela ia contando a história do Brasil em jornais. Mas ela era doente pelo Galo. Nossa, gente... Eu falava assim, eu não tinha condição. Teve uma vez que eu estava na minha missa de 8ª série, ela se levantou da missa por causa do jogo do Galo para poder acompanhar do lado. Essa é fã. Aí a gente acaba que pegou isso, né? Então, assim, vivemos esse momento juntos, a Libertadores juntos, tenho aqui lembranças dela até hoje do Galo. Ela já é falecida, né? Então, assim, mas eu tenho. Então, muito interessante isso. Cara, na verdade é isso mesmo que você falou. É um esporte muito machista, mas tem que ocupar esses espaços mesmo, bicho. Ocupar. E que bom que é pelo Galo. Mas eu tô que nem campeonato, uma época do Campeonato Brasileiro, que eu via lá na TV, que é mais ou menos assim: Campeonato Brasileiro, o melhor time é o seu. De jeito. É verdade. Eu acho que eu fico bem assim com todo mundo. O melhor time é o seu. Quem sabe eu não vou em março para inaugurar a Arena do Atlético, a gente já não combina até de você ir também. Aí já é que tudo. Aí. Podemos sim. Vai ser um prazer imenso. Eu pretendo ir também na Arena do Galo. Acho que a gente tem que conhecer tudo. Tudo na cidade a gente tem que conhecer. Não é? Maravilha, cara. Calil torce para um time que ele jurava que o time nunca tinha jogado contra time grande. Pegou o Galo e tchau. Tomou a porrada. Como é que é? 15 de Piracicaba, Calil? Como é que é lá? Não. União São João de Araras. Não, a história é o seguinte. Cara, já que você falou, vou ter que contar. A gente edita depois, moço. Torcer pro Palmeiras, né? Palmeiras e Corinthians tinha uma rivalidade, né? Antigamente, quando eu era menino e tentei gostar de futebol, torcer pro Palmeiras. E era pé de igualdade, Palmeiras e Corinthians, né? Não sei se você lembra, né? Sim. Eu achava que eu era o Paulo Nunes, né? Porque eu tinha um cabelinho assim e o Paulo Nunes dava umas voadoras no Vampeta, Marcelinho Carioca. Depois de um tempo, eu acho que eu comecei a pensar que eu gostava mesmo da briga que acontecia no final do jogo. Mas, na verdade, depois de um tempo, o Palmeiras começou a ficar ruim, assim, não ficou igual o Corinthians. Foi caindo, e o pessoal começou a me zoar, né, cara? Pô, palmeirense, cadê seu Palmeiras? Nessa altura do campeonato, já que a gente tá falando de time, né? Nesse momento, eu já tava numa outra vibe, né? Eu já tava interessando mais por música, né? Por alguns outros tipos de movimento, que não era o futebol, até porque eu sou um cara extremamente sedentário, já não estava na vibe do futebol mais. E como uma cidade muito pequena, né, o pessoal me zoando um time, eu falei assim, vou escolher um time que eu achei que ninguém conhecia, que é a União São João de Araras, que por um acaso eu vi alguém falando, e falei, vou falar que eu torço para União São João de Araras. Por quê? Resolve o problema. Na hora que alguém falar assim, você torce para qual time? Eu torço para União São João de Araras. Pronto. Na minha cabeça, não ia acontecer de alguém falar, pô, o Corinthians ganhou do União São João de Araras. O Cruzeiro ali, deu de 4-0 no União São João de Araras. Porque ninguém sabia quem era. Aí morreu o assunto, eu não precisava falar do assunto. Entendeu? Só que aí tem uns amigos curiosos, né? E pesquisadores aí, que na hora que eu falei do União São João de Araras, foram atrás e descobriram que o União São João de Araras jogou com o Atlético e perdeu com o Atlético. E até nisso eu comecei Mas eu ainda mantenho a União São João de Araras como um time para eu limitar o assunto ali, né? Principalmente pelo nome, né? Me chamar Calil. Toda vez que eu falo meu nome, alguém já vem me falando assim, mas não é Calil do Atlético, não, né? E aí começa, eu não, eu tô por União São João de Araras. Morreu o assunto. Que massa. Cara, que sensacional.
Ô, Calil, você tem alguma consideração sobre a temática aí a ser colocada? Cara, sensacional esse momento de estar aqui. Matheus, muito agradecido, cara, e muito feliz de poder passar esse tempo conversando, dialogando com vocês, né, com você, e aprendendo, assim, né, todos os momentos que nós tivemos, que nós nos encontramos em Belo Horizonte, ou em reuniões, né, posteriores que nós tivemos, ou conversamos, né, por rede social, foi um momento de muito aprendizado. E hoje não foi diferente, né? Assim, cada fala sua foi precisa, cada posicionamento seu foi super interessante e trouxe uma bagagem assim, muito grande. Eu fico muito feliz de poder estar nesse momento aqui gravando esse podcast com você, né? E com o Silvandini e eternizando aí através de meios virtuais, né? Esse debate, essa fala e assim saiba que você tem uma amiga aqui no Vale do Mucuri, né? E assim, Vale do Mucuri aqui é um vale importante, né? Em Minas Gerais, no Vale do Mucuri, e que você pode contar comigo em qualquer situação e nós estamos juntos aí. Tá, sigamos. Não, gente, eu fico muito emocionado mesmo. Muito obrigado. Assim, em tempos de muita dor, tão difíceis, né? Assim, a gente vê tantos ataques sendo expostos. A gente tem um momento como esse para poder acalorar o coração, né? Dar uma motivação, né? Dar uma certeza, também revigorar as esperanças, se encontrar. Eu acho que é isso que é a melhor parte da vida, né? A gente poder se ver e poder se aprender e reaprender todos os dias. Então, muito obrigado. Eu fico até emocionado assim, com as palavras, que são palavras muito generosas, por sinal, mas eu fico muito agradecido. Maravilha, cara. Matheus, Calil, pessoal aqui que está nos acompanhando nesse momento, eu gostaria muito de agradecer você, Matheus, por tirar o seu tempo, né, e estar esclarecendo a gente com um monte de dúvida, muitas situações, nos trazendo muito mais informação, enriquecendo o nosso projeto Grito. Então, gratidão mesmo. Fica aqui, a porta está aberta, a gente tem aí, para além do podcast, a gente também tem um blog aí que a gente está sempre colocando uma coisinha ou outra para divulgar um texto, alguma ideia que surgiu aí. Então a porta está aberta, sempre que você quiser, tiver alguma pauta interessante e achar que a gente pode estar colaborando de alguma forma, é só chamar no WhatsApp, vamos fazer aquela live e tudo. Se quiser, inclusive, fazer live no Instagram também, a gente, inclusive, estava fazendo em formato de lives, aí decidimos trazer para esse formato de gravação só para poder tentar aproveitar um pouco mais o conteúdo, né? Porque a live no Instagram estava tendo alguns probleminhas, a áudio não estava legal e tal. Mas assim, gratidão mesmo por você ter despendido seu tempo aí, estar disposto conosco, ter conversado conosco aí durante esse período. Calil, meu amigo, como sempre, foi muito uma honra também tê-lo aqui nesse momento conosco aqui, trazendo, inclusive linkando o Matheus nessa conversa aqui, foi importantíssima. Então assim, eu fico feliz em nome do Grito, a gente está muito feliz de ter tido esse bate-papo. E agradecer a todo mundo que está nos ouvindo nesse momento. Considerem aí compartilhar com seus amigos, seus colegas, no grupo da família, no grupo dos vamos falar assim, daquela galera que de repente está falando uma pá de bobagem no WhatsApp. Joga lá o Grito para poder instruir um pouco mais a galera lá também. E, gente, um forte abraço a todo mundo e a gente vai se vendo aí. Parabéns pelo projeto, gente. Parabéns. Um abraço a todas, todos e todas. Valeu.